Vamos começar falando hoje sobre processos construtivos que não utilizam água e vamos passar por alguns conceitos, falar um pouquinho sobre industrialização das construções e eu listei aqui algumas novas tecnologias que não estão listadas dentro do nosso habitual, então para ser novidade. Então, com relação aos conceitos, construções a seco são sistemas construtivos que não utilizam água na execução das superestruturas, isso tem que ficar claro. A parte de fundação não, a parte de fundação ela pode ser executada com água nas misturas necessárias do concreto, além disso entra água também, quando necessário, nos revestimentos. Esses sistemas construtivos normalmente porque nem todos os sistemas construtivos a seco são oriundos de elementos pré-fabricados, mas a maioria deles utiliza elementos pré-fabricados. Então, se é um elemento pré-fabricado, ele é construído com muita tecnologia, com qualidade verificada, respeitando todas as normas, sendo transportados de forma segura, com plano de rigging para içamento. Então, tem toda uma confiança dentro de um sistema construtivo. Agora, a industrialização pode ser desde componentes industrializados até grandes estruturas prontas e, no momento, como a industrialização favorece, eles podem ser desenvolvidos, elaborados em diversos chãos de fábrica espalhados pelo país inteiro e depois serem alocados no canteiro e montados. Então, com relação à industrialização no Brasil, é importante que a gente saiba que não só nós que temos interesse que isso vá para frente. O governo federal tem um déficit habitacional enorme para cobrir. A iniciativa privada, ela sabe que precisa construir de forma sustentável, com qualidade e alta produtividade. Então, a industrialização civil não é mais uma tendência, é uma realidade e agora vem sendo apoiada, inclusive com legislações estaduais que obrigam uma parceria, uma corresponsabilidade entre os órgãos que estão financiando essas obras, a exemplo da Caixa Econômica Federal. Então, existe uma parceria nesse sentido de que se realmente se construa com qualidade. Então, com relação às construções que utilizam o conceito de seca sem água, elas conseguem fazer com que as obras sejam otimizadas. Então, o cronograma ele é encurtado. Então, se você encurta um cronograma, o que acontece? Todos os indiretos de canteiro, de equipamentos locados para aquela obra, de equipe de administração local, então todos esses custos eles acabam mais cedo. Então, essas obras elas costumam ser 70% mais rápidas e o custo ele cai. Sem contar que, durante o processo construtivo, ela é muito mais sustentável, não há uma quantidade de emissão de CO2. Então, comparado com os outros métodos, em termos de sustentabilidade, é muito positivo. Esses aqui que eu listei são alguns sistemas que eu já considero corriqueiros dentro da construção civil, como sistemas que são empregados no Brasil que não utilizam água. Então, pré-fabricados de madeira, estruturas metálicas, sistema light wood frame, light steel frame. Se bobear, alguns de vocês moram até em residências já elaboradas, já produzidas no canteiro com essas tecnologias. Então, eu não quis chover em cima do molhado, então trouxe algumas coisas diferentes para vocês. Então, vou falar de algumas tecnologias novas, começar falando de construções modulares. Então, esse sistema construtivo ele vem ganhando uma importância mundial muito grande, principalmente pelas vantagens econômicas e sustentáveis desse sistema. E esse processo ele junta elementos que são pré-fabricados e transportados e montados no local final da obra. Sendo que esses elementos podem variar de painéis estruturais, painéis de vedação, módulos estruturais ou então instalações completas de uma edificação que já vão prontas para o local. Então, normalmente, painéis e módulos estruturais, eles são transportados com muita facilidade, são instalados na obra. Então, eu trouxe aqui um vídeo, assim, deve ter 1 minuto, só para vocês verem a produção dentro da fábrica desses painéis e depois sendo levados para a obra.
Então, eles saem praticamente prontos, esses módulos estruturais para o canteiro, e isso foi uma das técnicas chinesas que alavancou os processos modulares. Então, empresas chinesas, elas conseguem montar edificações de 15 pavimentos em 9 dias, de 19 pavimentos em 45 dias, e o que acontece é que essas obras elas passam a levar um tempo muito maior durante o planejamento, e elas saem, depois de planejadas, para a obra e executadas assim, muito rapidamente. Esse aqui foi uma chamada de um skyline de 57 andares que foi construído em 19 dias, sendo que essa mesma empresa chinesa ela já está com know-how para construir um prédio em 90 dias de 220 pavimentos. Esse projeto do Sky City, ele está hoje meio que embarreirado em licenciamento ambiental, mas o projeto já está todo pronto. E qual é o foco dos chineses? O foco dos chineses é vamos planejar superestruturas que possam ser executadas em qualquer lugar do mundo. Então, o projeto deles é muito elaborado. Botei outro vídeo curto para vocês verem a chegada desses módulos, içamento e instalação no canteiro, a facilidade com que eles trabalham. Bom, em vez de começar falando de estruturas modulares que vão prontas, vou começar falando de um sistema mais simples. Todos que serão falados aqui são construções a seco. Então, esse processo construtivo, ele utiliza módulos metálicos que são formados por painéis rígidos autoportantes em aço galvanizado, e eles são parafusados uns aos outros. E com detalhe que esses painéis eles podem ser usados como estrutura portante ou como elementos para dividir, compartimentar a edificação. Então, vejam detalhes aí da parte, na época de obra e já executado. Isso aqui era uma loja do McDonald's. Então, tem como diferencial que essa estrutura é muito leve e ela passou todos os testes de resistência e foi aprovada e está sendo usada em larga escala. Mas nós temos coisas mais interessantes quando a gente começa a falar de construção modular. Isso aí foi, assim, uma introdução para vocês. Vamos falar de construções modulares tipo container, que hoje é o que está bombando lá fora com esse tipo de construção modular. E eu queria comentar com vocês que aqui no Brasil a gente já utiliza a construção modular tipo container, mas a maioria das obras que utilizam a construção modular tipo container ainda utilizam pequenos compartimentos da edificação. Digamos, eu tenho um sistema construtivo em concreto armado e eu quero utilizar os banheiros prontos dentro da minha edificação. Então, o container, já com toda a parte de elétrica, hidráulica, piso, vedação, revestimento, já vem pronto para o canteiro, ele é içado, colocado no pavimento desejado e agregado ao restante da edificação. Isso pode acontecer, isso já acontece hoje aqui no Brasil, não só com a parte de banheiros, mas também quartos completos, a exemplo desse projeto aí, que vocês podem ver, que são módulos de quarto para hotéis. Do lado direito, a imagem, vocês podem ver a produção aí larga em escala desse modelo, desse módulo, né? E ele já sai para o canteiro totalmente pronto, com todos os revestimentos, com tudo instalado. Agora, os módulos possuem estrutura própria, eles são dimensionados para que seja feito o transporte, empilhamento com um sistema de blocos independentes. Então, agora já vamos começar a falar de construções com containers, mas em toda a edificação, não mais módulos isolados. Então, tem que ficar claro que ele é produzido em repetição, dentro de um chão de fábrica, e ter em mente que quando você utiliza essa construção modular de container, a maior parte da obra ela realmente é executada dentro da fábrica. A montagem no canteiro ela é muito rápida. E com relação à parte arquitetônica,
os arquitetos estão livres para fazer designers super interessantes. Existem empresas que já colocam seus catálogos disponibilizados com vários designers, de vários arranjos de... Leandro, sensacional. Ok. Obrigada, Leandro. Vários designers arrojados para que o arquiteto tenha criatividade, possa compor da maneira que ele quiser essa edificação, lembrando que a produção vai respeitar todas as especificações técnicas que vierem determinadas pela equipe de arquitetura. Então, esses módulos, eles são configuráveis, eles se adaptam às mais variadas necessidades. Vamos falar do esquema de fabricação, tá? É um esquema industrial, o controle é rigoroso. Lembrem sempre que, quando a gente fala de pré-moldados, de pré-fabricados, sempre a gente está falando de produtos com qualidade garantida. Então, a produção é muito alta e todos os componentes que vão participar da produção, eles ficam arranjados, alocados dentro do chão de fábrica, de maneira que eles não gerem riscos, não tenha danos, mas também de maneira a otimizar o processo na hora da montagem. Aí tem uma imagem da estrutura do módulo sendo composta, aí o chassi metálico. E sobre esse chassi metálico, que vocês viram na imagem anterior, são executados o piso, a vedação, os revestimentos, os acabamentos, as esquadrias, instalações elétricas, hidrossanitária e de gás. E essa vedação, ela pode variar muito, ela pode ser feita com painéis metálicos, com chapas de aço dobrada, com painéis de gesso acartonado, com placas cimentícias. Então, fica de acordo com a criatividade do arquiteto, a escolha dos elementos de vedação, de revestimento. E aí tem uma imagem do fechamento e vedação de teto com painel metálico e alguns processos da fabricação. Por exemplo, aí o revestimento interno, com gesso e cerâmica. Aí um exemplo já de módulos acabados, já limpos, inclusive, já vão para a obra, feito aquela limpeza fina, já vão prontos. E quando eles vão para a obra, eles vão protegidos, embalados, tanto contra as intempéries, mas também contra danos estruturais que possam riscar. Por vezes, esses elementos já vão revestidos da maneira final para o empreendimento, por vezes esse revestimento de fachada é feito no local, então eles são protegidos antes de serem transportados, mas a logística ela tem que ser muito organizada, porque no canteiro a produção tem que estar acontecendo lá com relação à execução de fundação, ao tipo de pavimento que vai receber esses containers, se vai ser um pavimento inicial tipo um pilotis, ou se vai ser feito um radier. Então, na obra, David, boa. Na obra, então, estão acontecendo os preparativos para os recebimentos desses módulos. Então, essa logística tem que ser muito bacana, porque imagina se a obra acaba, toda essa parte inicial, e os containers não estão prontos. Então, são feitas várias reuniões, assim, envolvem todos os stakeholders, né? Todo mundo que vai participar disso tem que estar alinhado, reuniões sérias com relação a prazos da entrega desses módulos. Quando esses módulos estão prontos, o transporte é feito em caminhões, trens e navios, e dependendo da necessidade da obra. Agora, por possuir uma estrutura própria, eles podem ser transportados com facilidade e não correm risco de comprometer a segurança da edificação no transporte. Quando chega na obra, é feito todo um planejamento de rigging para fazer a movimentação, a retirada do caminhão e o posicionamento na estrutura, né, na posição final. E esses módulos são colocados sobre bases de assentamento, que eu comentei com vocês, construídas de acordo com o projeto. Nessa obra aqui está sobre um pilotismo, uma estrutura metálica, e eles começam a ser depositados, aí está mostrando detalhes de encaixe, e aqui o módulo acabado com revestimentos já completo. Então, alguns detalhes aí de imagens de instalações, que é após o posicionamento e a fixação do módulo um sobre o outro, são feitas essas conexões das instalações hidráulicas e elétricas. O acabamento final, já falei para vocês que esses módulos já podem sair
com esse acabamento final de fábrica ou podem ser executados na obra, fica a critério do construtor, mostrando aí um revestimento. Imagens mostrando o acabamento das paredes nos corredores com placas de gesso acartonado, assentamento de piso sobre o que tiver sido determinado de piso que vai ficar nesses corredores. Se forem pisos simples, eles podem, tipo laminados vinílicos, eles podem ser executados em cima de painéis CIP, sem problema, que resistem bastante, e mostrando aí também a pintura final desses corredores. Aí, já na imagem da esquerda, a obra concluída, super bonita, e eu botei um vídeo super rápido também, que dá para vocês terem uma ideia do processo. Com relação a esse processo construtivo, esse sistema construtivo modular com containers, tem vantagens: velocidade de execução, controle de qualidade, redução de custo, cronograma preciso, independência do clima e geração de pouco resíduo. E como desvantagem, a logística, como eu comentei com vocês, ela é complexa, tem que ser muito bem organizada esse cronograma de fabricação e produção e execução de fundações e radier ou pilotis para recebimento, e a mão de obra para instalação precisa ser um pouquinho mais qualificada do que a mão de obra da construção civil comum. Essa aí é uma imagem de um conjunto de edificações no bairro La Défense, Paris, muito bonitinhos. Botei aqui algumas imagens só para mostrar que as edificações podem ser com vários níveis, um número de pavimentos que desejar. E uma chamada aqui de curiosidade, que Hong Kong já vai fazer um hotel de 14 andares com containers, sendo que ele vai colocar uma estrutura que gera uma ideia de rotação. Vai ser próximo ao cais do Porto e está em fase de projeto, mas já está bem adiantado. Daqui a pouco a gente vai ter novidade nesse sentido. E trouxe para vocês, uma chamada de que a gente está fazendo aqui pelo Brasil. Então, alguns empresários resolveram investir na construção modular, utilizando containers, mas ainda não produzindo seus próprios containers, e sim utilizando containers reutilizados. E a ideia ficou bacana, queria que vocês soubessem o que já está sendo implementado aqui. Eu trouxe esse vídeo para que vocês conheçam. Fazer um passeio lá na Europa, lá especificamente em Amsterdã, e a gente foi conhecer um condomínio lá de containers, onde tem 1000 kitnets dessas feitas em container, onde eu tive o prazer de conhecer, entrar, e aí eu gostei da ideia e trouxe para o Brasil. A ideia principal foi fazer para locação para estudante, como você falou, mas por incrível que pareça, hoje metade que está aqui é tudo profissional liberal, pessoal que vem trabalhar aqui em Piracicaba, nas grandes empresas, né, que tem aqui, e de vez de ficar em hotel, por exemplo, estão ficando aqui com a gente, que sai muito mais em conta. O desenvolvimento do projeto teve a ajuda de engenheiros e arquitetos para que o local ficasse estruturalmente seguro e também agradável para os futuros moradores. A base é toda feita de concreto para sustentar os containers, que foram reciclados. E seguindo essa ideia,
muitos materiais aqui foram reutilizados. E com a instalação de tanques de captação de água da chuva, a economia ajuda no custo. Tratamos engenheiro, arquiteto e fizemos a melhor divisão que a gente achou lá dentro, que é uma cozinha, sala, banheiro e um quarto. Cada apartamento tem 28 metros quadrados, então não é nem grande nem pequeno. Para uma pessoa está no tamanho ideal. Bom, agora que vocês já viram um pouquinho de construção com containers, vou falar um pouquinho de uma outra tecnologia, que é a impressão 3D. A impressão 3D já não é novidade para a gente quando a gente fala de construção de casas, de concreto armado. E quando a gente está falando desse tipo de processo construtivo com concreto, a gente não está falando de uma construção a seco. Da mesma maneira, quando a gente fala de construção com impressão 3D, utilizando como forma a printagem de formas com poliuretano para depois ter um enchimento com grout, também não estamos falando de processo construtivo a seco. Quando que a gente falaria de impressão 3D mais linkada ao processo construtivo a seco? Quando a gente começa a falar de impressão 3D, mas de estruturas metálicas. E é importante vocês entenderem que a impressão da estrutura metálica, ela utiliza um tipo de laser que funde as partículas que são adicionadas à impressora na forma de pó e vai imprimindo camada por camada até emergir o objeto de desejo. Então, vejam... They became long lines, complex curves, and double-curved oval tubes. It was like drawing in mid-air. Então, nós hoje já temos impressão 3D de estrutura metálica que ainda estão assim num nível ainda muito acadêmico em termos de estruturas para edificação. Mas tem que saber que o nosso futuro vai estar robotizado na obra, linkado a projetos em BIM com impressão 3D na parte de estruturas metálicas. Mas hoje, o que nós já temos de impressão 3D com estrutura metálica? Nós já temos ponte. A startup MX3D, ela já está realizando testes de carga na primeira ponte de aço que foi impressa em 3D no mundo. Essa ponte, depois de verificada, ela vai ser instalada em um dos canais de Amsterdã. E essa ponte, ela é em aço inoxidável, e eu trouxe um videozinho aqui para vocês poderem conhecer. Bom, o que é interessante, que tem que ficar claro para vocês, é que a impressão 3D, ela chegou arrebentando, porque ela aceita qualquer design, qualquer projeto. A gente não vai estar mais limitado a perfis laminados e a perfis soldados em H, I, L. Nós vamos poder fazer qualquer design para qualquer elemento estrutural que se deseja edificar. E indo nessa onda da impressão 3D, surgiram novos materiais que não utilizam água no processo de mistura do material que vai ser utilizado para impressão, e começaram a entrar no mercado, ainda no nível experimental, mas já está no mercado. Então, aqui eu trouxe para vocês uma casa inteligente construída com impressão 3D, mas agora usando um plástico de origem biológica.
tá? Então, ele utiliza óleos vegetais para elaborar esse material de impressão. Vejam aqui, para vocês terem uma ideia. High-tech. Uma equipa de arquitetos holandeses espera apresentar em breve a primeira casa europeia construída com uma impressora 3D. O principal material usado para construir o edifício é um plástico de origem biológica feito a partir de óleos vegetais. Hans Vermeulen acredita que é possível revolucionar o mundo da construção. It doesn't mean that everything has to be round or curved or Este projeto não implica que tudo seja curvo ou com formas um pouco loucas. Estamos a estudar uma nova técnica com paredes que integram uma série de funções técnicas, como a canalização e o isolamento. Queremos fazê-lo de uma forma inteligente e reduzir o uso de matérias-primas para que a casa seja o mais inteligente possível. Bom, além de utilizar materiais como aço, como óleos vegetais e poliuretano, também surgiu materiais bem próximos ao concreto, feito com uma matriz cimentícia de cimento Portland, que é a utilização do geopolímero. O geopolímero, são silicatos e aluminatos que são alcaliativados, utilizando potássio cáustica ou soda cáustica, e usa como fonte de cálcio, por vezes, resíduos de casca de ovo calcinada. E para a geração desse produto, ele é extremamente sustentável. O geopolímero, ele não é como o cimento Portland, que ele se hidrata, e sim é uma reação química para que esses elementos endureçam. Ele usa muito resíduo na sua produção. Por exemplo, o geopolímero, ele aceita como fonte de alumínio e cálcio, ele usa fly ash, que é cinza volante pulverizada, utiliza escória de alto forno, utiliza cinza de casca de arroz calcinada. Então, além de ser um material extremamente amigo do meio ambiente, ele também, na sua produção, ele consome pouquíssima água. A única água que há na produção é para preparar, diluir a potássio cáustica ou a soda cáustica. Então, já está sendo comercializado lá fora, tá? As empresas Renca e Geomits já trabalham com geopolímero, já estão disponibilizando para empresas que trabalham com impressão o geopolímero ensacado, e eles fornecem, inclusive, sistema de misturador do geopolímero e bomba. Então, isso vai ser uma alavancada, realmente, para a construção civil. Aqui no Brasil, nós temos muito metacaulin, temos muito caulin, podemos produzir muito metacaulin, que é a base dessa matriz, e é muito interessante para nós que venha a ser usado. Com relação aqui ao Brasil, eu diria para vocês o seguinte: nós hoje já temos um grupo no Rio Grande do Norte, são 4 rapazes ou 3 rapazes que já estão brigando para entrar nesse mercado já desde 2015, quando eles participaram de um concurso na Dinamarca, e foram, na época, com uma impressora pequenininha para imprimir pequenos objetos, nada ligado ainda à construção civil em si. Era só uma ideia. Hoje, eles já conseguiram montar, já conseguiram imprimir a primeira casa, e ficou muito interessante. Eles agora estão correndo atrás de parcerias para fazer todos os ensaios das normas de desempenho, testes de carga, mas o passo inicial, que é o mais difícil, que é você conseguir alimentar a extrusora do material com a velocidade certa, com todas as informações do projeto, para que ela não faça desvios e não criem acréscimos nas extremidades. Esse nível eles já superaram,
Então, essa é a nossa realidade hoje aqui no Brasil. Se você perguntar, Isabela, já estão construindo muito com impressão 3D lá fora? Sim, hoje já constroem, não mais pequenos módulos com um pavimento só, porque um dos grandes limitadores para a construção civil é que a impressora ela cobre todo o elemento. Então, as impressoras que estavam no mercado, elas tinham no máximo 6 metros, então elas imprimiam um módulo e iam fazendo sobreposição desses módulos na obra. Agora já surgiu no mercado uma impressora com 30 metros de altura, isso na Europa, e eles já estão conseguindo imprimir pavimentos sequenciados. Então, a tendência é que daqui a pouco a gente esteja com as grandes construtoras, as grandes empresas nacionais, importando esses equipamentos para produzir em larga escala, porque a velocidade de impressão é muito grande. O que seria feito em quase um mês é feito em horas numa impressora. Bom, vou aproveitar o tempo e vou avançando em outros sistemas construtivos. Vamos falar agora de Structural Insulation Panels, o SIP, e vamos chamar de SIP. O SIP ele também é conhecido no mercado como painéis isolados estruturais ou isolantes. São painéis de alto desempenho de construção, podem ser utilizados tanto para piso, quanto para parede, quanto para telhado, de edificações residenciais ou comerciais. E esses painéis eles consistem de um sanduíche, onde no centro eu tenho uma espuma rígida de EPS, entre duas peles, né, estruturais de OSB, em cima e embaixo. Então, essas placas de OSB são painéis de tiras de madeira orientadas em camadas cruzadas, seguindo uma determinada direção que faz com que esses painéis tenham alta resistência e rigidez. Na produção dessas placas são utilizadas madeiras de pequena dimensão, provenientes de reflorestamento, então elas são geridas de forma sustentável. E essas placas de OSB, elas possuem elevada resistência mecânica e elas não propagam calor. Então, botei 2 vídeos aqui que eu vou botar em concomitante para vocês. Resiste... Consegue me escutar, Letícia? Essas placas elas resistem bem quando fixados alguns elementos. Aí no lado esquerdo vão ser fixado um único gancho, vão colocar 3 bolas de 15 quilos aí cada uma, são 45 quilos no único ponto de apoio. E no lado de cada direita tem um vídeo mostrando a chama aplicada aí direto sobre a placa USB, ela não transmitindo calor e também não propagando essa chama. Daqui a pouco eles vão virar a placa SIP de lado, vocês vão poder visualizar melhor. Bom, nós falamos da placa USB, já falamos que o SIP é um recheio de espuma de poliuretano expandido entre 2 peles de USB. Então, esse painel ele é produzido numa condição controlada de fábrica e ele apresenta elevada resistência mecânica. E como são feitas as construções que utilizam esse processo que é totalmente seco? Primeiro, o construtor ele envia para o fabricante o seu projeto e esse projeto ele vai ser todo produzido dentro de fábrica, inclusive a instalação hidráulica e elétrica, e ele vai para a obra como se fosse um jogo de montar. Todas as peças numeradas com seus encaixes. E, por fim, a parte de cobertura, ela pode vir até bem montada já de fábrica e ser movimentada com um guincho. E eu coloquei aqui um vídeo, vou tentar dar uma acelerada nele para ver se eu ganho tempo. Então, todas as peças, paredes, toda a parte de cobertura, são elementos que vão vir separados, numerados, encaixados
uns aos E vejam que esse tipo de construção ele combina com outros processos com relação ao start deles. Normalmente, eles conversam bem com radier, que é um tipo de fundação que vai receber, vai deixar esperas a cada 80 centímetros de barras que vão receber esses painéis. Tem diversos sistemas construtivos que adotam essa mesma filosofia para receber os painéis. E podem ser executadas edificações de 1, 2 pavimentos ou até edificações verticais com um número maior de pavimentos. Aqui eu coloquei alguns detalhes só para mostrar a ligação de painel com painel em cantos, em conexões de canto, como é simples feita a ligação, e dos painéis com a própria fundação. Então, a ligação com os elementos estruturais de fundação é simples, e esse sistema tem como vantagem que ele tem um elevado desempenho térmico e acústico, justamente por causa daquele recheio enorme de EPS. A execução é rápida, o tempo maior de elaboração dos painéis, das instalações, ele é feito em fábrica. Como tem uma espessura grande de EPS, então vai ser uma edificação que vai consumir pouca energia depois de executada e vai consumir pouca energia durante a obra. A construção limpa, não tem resíduo, é um canteiro clean, bacana. E, além disso, construção seca, não utiliza água. E vou ver se eu consigo ir mais à frente ainda mais um sistema, ainda tenho 5 minutos. Vamos falar do Cross Laminated Timber, o CLT. O CLT, ele também é chamado no mercado de laminado de madeira cruzada, e esse é o mais novo produto de engenharia em madeira que foi introduzido no mercado nos últimos 20 anos. Ele tem uma série de qualidades com relação a armazenar CO2, a ser uma fonte renovável por ser madeira, ele tem um desempenho bacana com relação a fogo, ele é muito leve, 80% mais leve do que outros sistemas, e eficiência energética está abraçado com esse sistema. Então, no que consiste o CLT? Consiste em diversas camadas de lâminas de madeira maciça, que são coladas em sentidos opostos e alternados, vejam aqui o detalhe aqui embaixo, entremeadas com adesivo estrutural à prova de água e são submetidas a grande pressão. Então, em função dessa incrível força, rigidez, estabilidade, durabilidade e leveza desse conjunto, que é o CLT, ele se tornou uma alternativa competitiva para os materiais estruturais tradicionais que são populares lá no Brasil. Então, algumas características desse sistema é que ele pode utilizar de 3 a 8 estratos desses ortogonais, seção simétrica e, além disso, a cola é isenta de formol. Então, seriam algumas das características do CLT. E uma das coisas que eu acho bacana no CLT é que ele recebe todo um aparelhamento e lixamento. Então, quando ele vai para a obra, ele vai lindo. Então, basta receber um verniz, fica super bonito. Então, as obras ficam muito com a madeira aparente. Você sabe que a madeira dá uma sensação de conforto e com relação à atenuação acústica é muito bom também. Bom, essa laminação cruzada melhora as propriedades estruturais dos painéis por meio da distribuição de força ao longo das fibras de madeira em ambos os sentidos, o que praticamente elimina qualquer retração significativa ou deformação desses painéis. É um problema que a madeira sozinha poderia ter, mas como ele tem esses painéis cruzados, ele consegue eliminar esse problema. E esses painéis eles podem suportar cargas elevadas e possibilita com que construções sejam construídas com vários pavimentos. E como funciona o CLT? Ele vai em painéis para a obra. Esses painéis têm uma espessura, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo, nessa foto, que pode variar de 6 a 30 centímetros, sendo que as dimensões máximas de comprimento do painel são de 16,5 metros e de largura 2,95. A gente fala largura porque esse painel pode ser usado, inclusive, para lajes, então não preciso falar em altura. Então, ele tem essa versatilidade. E
essa colocação na obra desses painéis já vai no formato final, já com todas as aberturas de vãos de esquadrias já recortadas. Então, aqui eu botei algumas tipologias desses painéis CLT, tanto para laje de piso quanto para paredes, e eles vão com alças fixadas para facilitar esse movimento de carga e posicionamento na obra. E coloquei aqui que hoje os projetos já estão muito diversificados com ele atende a diversos designers, tanto residenciais quanto voltados à parte corporativa. E é uma obra seca, não pode esquecer isso, não tem uma gota d'água aí nesse elemento estrutural. Esses elementos estruturais, eles não são muito espessos, então são elementos esbeltos, torna a estrutura leve. Se ela é estrutura leve, ela vai ajudar lá na carga das fundações, vai reduzir o custo dessas fundações. E ela tem alguns arremates próprios para o sistema, junto às esquadrias, botei alguns detalhes aí de arremates de janela. E também tem uma extensão das camadas estanque aqui nos topos dos painéis para garantir estanqueidade. E mostrei aqui algumas ligações, tipos de ligação de painel, para vocês verem como são simples, são placas fixadas aí angulares. E eles podem ser utilizados, como eu falei, em lajes ou paredes estruturais. Veja um exemplo, ou em concomitante com lajes e paredes. Botei aqui uma obra, ela é mais horizontal, para vocês verem o acabamento de laje com ela. E botei aqui um exemplo de um edifício multifamiliar de 9 pavimentos em Londres, feito no mesmo sistema. E as limitações não são tão grandes com relação ao número de pavimentos para esse sistema construtivo. Tanto é que já tem um projeto pronto do escritório Penda para a construção do Tree Tower Toronto, que vai ser um edifício de uso misto com 18 pavimentos em estrutura de madeira no Canadá. E a vai ser modular. Eles vão agregar a técnica dos painéis, mas eles já vão evoluir nesse aqui, eles vão preparar módulos, então já vão ser transportados módulos de CLT para a obra e serem empilhados e depois conectados. Bom, eu gostaria de me estender um pouco mais, eu até trouxe outro sistema construtivo para mostrar construção seca para vocês, painéis monolíticos de GPS, mas eu sei que eu vou extrapolar meu horário, me foi disponibilizado e eu não gostaria de atrapalhar o próximo palestrante, então eu vou fechar minha apresentação, mas agradeço a oportunidade de ter apresentado dentro do possível essa parte para vocês.